não estava gravando? Deixa eu ver se é esse aqui. Eu estou achando que veio o mesmo. Mas não tem problema. Vamos por esse aqui. Depois eu procuro o outro. Bom, a gente vai falar, gente. Esse aqui é bom porque ninguém conhece ainda. Foi o que eu coloquei hoje. É porque o outro está aqui, ó, cá do outro lado. Mas depois eu volto para ele. Eu esqueci, tem dois até. Nós vamos estar falando de planejamento de ensino. Bom, é um processo de reflexão contínuo que se preocupa com o para onde ir e quais as maneiras adequadas para chegar até lá. Então, ele é o quê? O planejamento, ele que vai direcionar o trabalho pedagógico, né, do professor. Porque quando você não tem planejamento, você não sabe aonde você vai chegar. Eu costumo dizer que fica igual um barco à deriva. Se você não sabe se vai para frente, vai para o norte, vai para o sul, vai para o leste. Então, o planejamento ele faz necessário, ele é indispensável ao trabalho do professor. E é um processo de decisão sobre a atuação concreta de quem? De nós professores, no cotidiano do seu trabalho pedagógico. Porque, através dele, nós sabemos o que nós queremos alcançar com os nossos alunos, né? O que você vai atingir ao final do seu trabalho. E todos os dias, quando você entra na sala de aula, você tem que saber o que você vai levar até aquelas crianças. E as crianças geralmente esperam muito do professor. Então, o planejamento, ele é essencial. Estou admitindo o pessoal aqui. É um processo, então, gente, voltado para a organização de ações que permitam a consecução de objetivos educacionais. Então, Você solteiro ou cansado? Quais os objetivos que nós queremos alcançar ao final do nosso trabalho, né? Da nossa aula, do nosso semestre, de uma unidade. Então, você se organiza, você faz várias ações, né? Que façam com que você possa alcançar esses objetivos. Aí o planejamento, gente, ele tem... quais são as características que nós podemos ver de um bom planejamento? Quais são essas características? Então, a primeira delas é coerência e unidade, que é a correlação que deve sempre existir entre os objetivos, a gente já falou isso da outra vez, os conteúdos, os procedimentos de ensino, a aprendizagem e as formas de avaliação. Porque esses procedimentos de ensino são os procedimentos do professor, procedimento dos alunos, que são oriundos de quê? Da metodologia que o professor vai utilizar, né? E as formas que você vai avaliar, de que forma você vai avaliar esse aluno? A avaliação, ela acontece em vários momentos do processo ensino-aprendizagem. Então, você também tem que descrever ali. Tem que ter o quê? Continuidade e sequência. A previsão do trabalho de forma integrada, do começo ao fim. Né? Você tem que ter continuidade. Você não vai pular um assunto que é do primeiro bimestre e jogar um assunto do último. Não, os assuntos eles são contínuos. Então, em sequência, há uma sequência lógica. Flexibilidade. A gente também falou que o nosso planejamento ele pode ser flexível. Por que flexível? Porque sempre há possibilidade de reajustar o plano, adaptando às situações não previstas. Por exemplo,
você preparou a sua aula, mas se acontecer algo novo na escola, de repente, vai ter uma palestra, a gente pode fazer o quê? Aquela aula daquele dia a gente pode dar num outro momento, mas vamos privar nossas crianças, às vezes, de uma contação de história, já que chegou um grupo na escola querendo que vai fazer uma contação de história. Ah, não, eu tenho que seguir o meu programa. Não, não vou fazer isso, não. As crianças vão ficar... Não, o planejamento ele é flexível. Se você não der aquela aula naquele dia, você pode dar em um outro momento, certo? Então, ele é flexível. Objetividade e funcionalidade. Tem que levar em conta a análise das condições da realidade do seu trabalho, né? Da realidade das crianças, adequando o plano ao tempo, aos recursos disponíveis e características da clientela. Então, tem que ser objetivo. Você não vai querer fazer um planejamento rebuscado demais e, às vezes, para as crianças que não possuem, ah, não, se vira, vai conseguir material. Não é assim. Então, às vezes, você tem que, de vez de trabalhar com EVA, com cartolinas de várias cores, você tem que trabalhar com sucata, que é o que cabe naquele momento para aquela clientela. Então, você vai ter que... eu costumo dizer que o professor vai ter que ser polivalente, criativo e imaginativo, né? Ele tem que ser muito criativo. Precisão e clareza. O plano deve apresentar uma linguagem simples e clara, de forma que você, lá na frente, você consiga alcançar os seus objetivos. Ele não está indo. Ah, tá. Deixa eu voltar aqui. Fui além. Então, nós vamos ver o que é o plano, então, gente. Será que o planejamento é o plano que tem que ficar dentro da gaveta? Não é. Eu já ouvi muito isso. Ele não é um documento para ficar na gaveta quando você faz bonitinho, entrega para o coordenador pedagógico, orientador pedagógico, ou para o diretor da escola quando não tem essas funções na escola. Ele é um documento utilizado para um registro de quê? De decisões do planejamento. O que se pensa fazer, como fazer. Deixa eu botar Josiane para dentro. Como fazer, quando fazer, em que momento, né? Com que fazer, através de quê? E com quem fazer. Professora. Qual a clientela? Quem está falando? Oi? Josi. Oi, Só boa podia noite. entrar agora. Tá bom, querida. Seja bem-vinda. Obrigada. A apresentação, então, é o quê? Uma apresentação sistematizada e justificada das decisões tomadas relativas à ação a realizar. É um guia do professor e tem a função de quê? De orientar a sua prática, partindo da própria prática, né? Então, ele é um guia, é por ali que o professor vai trabalhar naquele dia, naquela semana, que existe vários tipos de planejamento, tem o plano de aula, tem o plano semanal, né? Ou o plano diário, né? Que recebem várias denominações. Então, ele é muito importante, porque ele é o guia do professor. É ele que vai direcionar o que eu vou fazer naquele momento na minha prática. Não está indo. Bom, estava aqui. Vou para aqui. Então, quais são os tipos de plano? Não, a gente tem o Plano Nacional de Educação, que é o PNE, que é um plano global, né? Que a gente faz a nível macro, né? Que eu vou chamar a nível macro. Por que nível macro? Porque é a nível de país. Eu participei do PNE em Brasília, o último PNE.
É o Plano Nacional de Educação, que é feito englobando todos os segmentos, né, da educação infantil, a educação de jovens e adultos, a inclusão, entra tudo. Educação de nível médio, educação curso normal, entra tudo, a educação superior. Então, é a nível macro, ele é o maior, né? A gente tem também... Oi, boa noite para quem chegou. A gente Boa também... noite, boa noite. Boa noite. A gente tem também o plano escolar, que é o PPP. Vocês conhecem o PPP? Tem alguém falando sobre o plano político pedagógico das escolas? TI já falou disso para vocês ou ainda não? Já falou no Já seminário. falou de PPP. Como que já falou, né? Porque TI para políticas públicas não tem maior, porque sabe muito. Então, o PPP é o projeto político pedagógico da escola. Eu, quando trabalhava no Elisiário Mata, que foi minha escola durante 25 anos da minha vida, eu fiz o PPP, o primeiro PPP desse colégio, porque foi quando começou a cobrança, principalmente do Estado. Foram duas coisas que eu fiz nessa escola, que eu até me orgulho um pouco. Primeiro foi o regimento da escola, era uma escola antiga e não tinha regimento escolar. Quem fez o regimento dessa escola, o primeiro regimento do Colégio Estadual Elisiário Mata, fui eu, enquanto orientadora pedagógica. Eu tinha uma amiga que era supervisora na época, e ela me orientou. E eu fui fazendo, eu fiz o regimento da escola todo, e fiz também o PPP, quer dizer, eu não fiz, eu encabecei, né? Eu fiz esse regimento, porque primeiro, o regimento eu fiz, mas o PPP é um trabalho conjunto de toda a escola. Aí você reúne professores, você reúne pessoas de todos os segmentos da escola, do pessoal de apoio, direção, coordenação, comunidade. Todo mundo participou, alunos maiores de idade, que a gente tinha a educação de jovens e adultos, alunos do segmento do ensino médio. E aí a gente trabalhou bastante para fazer o PPP, que é o plano maior, né? E ele é igual ao nosso PPC, que ele tem que estar sempre reformulado, sempre reformulado. E a gente tem o plano de ensino, que é esse plano que a gente vai confeccionar, né? E esse plano de ensino é um plano que é feito pelo professor para a sua série, né, para o seu ano de escolaridade. E tem o plano de aula, que é também chamado de plano diário. É aquele que você, todos os dias que você vai à sala de aula trabalhar, você tem esse plano de aula. Então, gente, o plano de ensino, ele é um recurso importante do fazer pedagógico, né? Representando o quê? O norte da prática em aula. É ele que dá o norte para o professor se organizar, para o professor saber o que ele vai fazer, entendeu? Muito legal, porque você tem que saber o que você quer alcançar com aqueles alunos, quais os objetivos que você quer atingir. Então, esses são os tipos. Então, quais são os... Oi, amor, pode falar. Eu estou gostando dessa rede aí, estou com uma inveja danada. Pô, nem fala. Tá um frio aqui. Assistindo aula na rede? Tô. Camila falou que ela vai sair da sua aula e vai voltar de novo porque ela não tá te escutando. Aí para você aceitar ela aí. Tá bom, pode deixar. Obrigada. Então, nada. gente, quais são os componentes do plano de ensino? Bom, isso aí já é diferenciado. Olha o que a gente tem. Cabeçalho. A gente pode fazer até por esse aqui, se a gente quiser. Eu vou até depois ver com vocês. Ó, componentes do plano de ensino. A gente tem o cabeçalho, que é a identificação do plano, né? Geralmente a gente faz o cabeçalho da escola, a instituição, né? A ementa, que é um resumo das finalidades da disciplina, quando é disciplina, por exemplo, didática, eu tenho uma ementa, que
essa ementa vem dizendo o que eu vou trabalhar com vocês, né, dentro desses 6 meses. Objetivos, que a gente sabe que ele é dividido em objetivos o quê? Vocês lembram? Geral e objetivos específicos. São as metas a serem alcançadas, conteúdo, que são os temas que serão estudados, a metodologia, que são as estratégias utilizadas para organizar a aprendizagem, com a metodologia que eu vou usar, exposição oral. Lembra que a gente teve a aula dos meios na semana passada? Meios de ensino, os métodos, estudo dirigido. Lembra? A gente foi falando sobre isso. Os recursos, que são os meios de ensino, né? Os recursos didáticos, que são os instrumentos e materiais utilizados na aula. O cronograma, que é o tempo que será utilizado para você trabalhar. A avaliação, que são as formas, métodos, técnicos, que são os instrumentos, né, que nós vamos utilizar para a verificação da aprendizagem. E geralmente a gente também coloca, gente, a bibliografia, quais os textos, os livros, artigos, revistas, sites consultados. Então, esses são os componentes do plano de ensino. Aí a gente tem, vamos falar, Camila entrando, vamos falar sobre os objetivos de ensino. Esse vocês já conhecem, eu acho que já estão bem familiarizados, né? Sobre objetivos de ensino. E o que são os objetivos? São as metas definidas com precisão, né? Ou os resultados previamente determinados, indicando aquilo que um aluno deverá ser capaz de fazer como consequência de se ter desempenhado adequadamente nas atividades da disciplina. Então, são o quê? São modificações de atitude do aluno, as quais são obtidas a partir das experiências profissionais planejadas pelo professor. São os comportamentos esperados ao final da aula. Então, é aquilo que a gente espera que o nosso aluno atinja ao final de um conteúdo que foi trabalhado. Por isso que os objetivos eles devem ser trabalhados desdobrados, né? A gente tem aquele objetivo maior, mas a gente tem aqueles objetivos que a gente vai alcançar em uma aula ou um conjunto de aulas. E qual a importância dos objetivos? Deixa eu ver se eu não pulei. Não. E qual a importância dos objetivos de ensino? O professor, ele precisa determinar inicialmente o que o aluno será capaz de fazer ao final do aprendizado. Então, quais são a importância? Para escolher os procedimentos mais adequados, para avaliar o resultado de uma atividade de ensino. Você quer saber se os seus alunos aprenderam aquele conteúdo? Então, você estipula sempre o tipo de comportamento esperado que você quer alcançar, né? E isso a gente vai adquirir como? Através do objetivo específico. Deixa eu ver se foi. Quais as características dos objetivos? Primeira característica, realismo. Eles devem apresentar verdadeiramente as necessidades, carências e expectativa do aprendiz, né? Tem que estar bem ali para o aluno ver que realmente a expectativa dele está ali, naquele objetivo. Então, ele tem que ser real. Viabilidade. Os objetivos eles devem ser o quê, gente? Concretos e possíveis de serem atingidos dentro de um limite de tempo, né? Especificidade. Os objetivos devem definir o quê? Claramente os comportamentos, ações ou atividades que se esperam do aprendiz. Então, tem que estar ali, ó, tem que ser bem específico, tem que ser bem claro, bem simples, concretos. Perspectiva com relação ao futuro. Eles devem ter criatividade,
integração de conhecimentos, né? Imaginação, o aluno como sujeito da aprendizagem, o professor como aquele orientador e facilitador das atividades do aluno, etc. Agora, quais são os tipos de objetivo? Vocês estão, assim, vocês já sabem isso de cor e salteado, né? Quanto à especificação, os objetivos eles podem ser o quê? Gerais e objetivos específicos. Gerais, como a gente sempre fala, são os mais amplos, os mais complexos, alcançáveis ao longo do prazo, a longo prazo, né? Por exemplo, para uma unidade de ensino, que é um objetivo maior. Então, se é para uma unidade de ensino, eu vou desdobrar essa unidade em objetivos menores, que são os objetivos específicos, né? Então, geralmente, alguns verbos são utilizados, como conhecer, compreender, apreciar, entender, compreender, saber, aprender. E os objetivos específicos? São aqueles mais simples, mais concretos, alcançáveis a curto prazo. Por exemplo, numa aula, são uma descrição de aprendizagens esperadas. São estruturados por verbos mensuráveis, como fazer, escrever, citar, identificar, executar, selecionar, né? São coisas que nomear, que você vê que o seu aluno é capaz de fazer naquele momento. Um período de prazo curto, né? Que você possa limitar. Agora, isso aqui também, ó, a gente falou contra os domínios. A gente tem o domínio cognitivo, que são objetivos relacionados aqui à memória, ao desenvolvimento de capacidades e habilidades intelectuais. Então, a gente tem, a nível do cognitivo, a gente tem conhecimento, né? Aí eu botei alguns verbos: citar, definir, descrever, evocar, listar, mencionar, nomear, reconhecer, rotular, evocar, conceituar. Então, é a nível de conhecimento. Por exemplo, conceituar. Você tem que saber o conceito, né? Então, é a nível de conhecimento. Você tem que estar ali. Definir, descrever alguma coisa. Então, você tem que ter conhecimento. Compreensão. Então, compreensão, por exemplo, é exemplificar, explicar alguma coisa, interpretar, predizer, traduzir, etc. Aplicação. Aí vai ser aplicar. Pode ser demonstrar um experimento, descobrir, elaborar, empregar, modificar, relacionar um fato a outro, né? Resolver, usar, etc. Análise. Analisar, classificar. Você vai diferenciar, né? Quando você diferencia, você está analisando. Distinguir, dividir, identificar, selecionar, separar, subdividir. Síntese. Compor, imaginar, organizar, planejar, produzir, sintetizar. E avaliação. Avaliar pode ser comparar também, concluir, criticar, julgar, justificar. Então, a nível de conhecimento dentro do aspecto, né, cognitivo. Mas a gente também tem objetivos do domínio afetivo. Lembrando que quando a gente trabalhou a nível cognitivo, nós trabalhamos na taxonomia de Bloom. E eu dei uma lista de verbos também para vocês. Não sei se vocês lembram disso. Esses verbinhos são importantes. A nível afetivo, nós temos os objetivos que descrevem mudanças de interesse, atitudes, valores e o desenvolvimento de apreciações e ajustamento adequado. Então, exemplo, a gente tem aceitar, admirar, são verbos que nós podemos utilizar para formarmos objetivos a nível do domínio afetivo. Apreciar, auxiliar, concordar, cooperar, cumprimentar, despertar, elogiar, gostar, interessar-se, participar, permitir, sentir, valorizar, zelar, dominar, etc. Todos esses a gente pode utilizar para o domínio afetivo.
E temos também o domínio psicomotor, né? Que são objetivos vinculados às nossas habilidades manipulativas ou motoras. Então, a gente utiliza muito o domínio psicomotor para a educação infantil, né? A gente tem amarrar, atirar, armar, apagar, construir, calibrar, camuflar, colocar, confeccionar, consertar, correr, desenhar, demonstrar, dirigir, enterrar, executar, fazer, instalar, lançar, manejar, manipular, manusear, marchar, minar, nadar, praticar, saltar, soldar, rastejar, remover, restaurar, executar, etc. Todos são do domínio psicomotor. Mas quais são as funções desses objetivos? Bom, deixa eu beber um pouquinho de água. A função desses objetivos, gente, é o quê? Então, classificar as mudanças desejadas. Você vai ver, né, se os seus alunos realmente atingiram os objetivos, se eles são capazes de definir alguma coisa, de conceituar a nível cognitivo, se ele é capaz de correr, se ele é capaz de andar na linha reta, né, principalmente para ver se ele tem equilíbrio, etc. Orientar na escolha dos conteúdos e procedimentos mais adequados, que tipo de metodologias eu vou utilizar, né, para alcançar aquele determinado conteúdo. Comunicar aos alunos o que se espera deles, possibilitar um enfoque comum aos professores. Aí, como definir esses objetivos específicos? Primeiro, indicar os comportamentos do aluno. O que você espera dele? O que você quer que ele faça? Indicar claramente a intenção do professor. Especificar o que o aluno deve realizar. Eles podem estabelecer as condições que o aluno deverá demonstrar ser capaz de fazer. Podem especificar o grau de perfeições que se espera do aluno, que ele atinja, né? Que ele cada vez se desenvolva mais. E quais as sugestões para definir objetivos específicos? Primeiro, desdobrar os objetivos gerais em vários objetivos específicos. A gente já sabe disso, que sempre tem um objetivo maior e desse objetivo nós vamos tirando objetivos menores. A gente fez até, quando a gente fez a revisão, eu pedi vários exemplos e vocês foram dando, né? Faziam um objetivo e dentro desse objetivo vocês foram fazendo objetivos, desdobrando esse objetivo geral. Focalizar o comportamento do aluno e não do professor. A gente também conversou sobre isso. Existem objetivos para o professor, né? Mas existem objetivos que são para o aluno. Formular cada objetivo de modo que ele descreva um comportamento por vez. E não, o aluno deverá ser capaz de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não. Formular objetivos que incluam habilidades cognitivas e operações mentais superiores. Agora, quais são os erros mais comuns quando da elaboração de objetivos? Quais os erros que às vezes a gente incorre? Aqueles que descrevem o comportamento do professor e não do aluno, nós já falamos isso. Introduzir operações matemáticas. É o aluno que vai introduzir? Não, é o professor. Então, esse objetivo é do professor, não é da criança. Em termos do que o professor pretende realizar. Esta formulação focaliza mais a atenção na atividade de ensino do que nos resultados a serem alcançados pelos alunos com a aprendizagem. Literalmente falando, o professor terá alcançado o objetivo tão logo tenha acabado de dar as informações. Quer os alunos tenham aprendido ou não, ele vai atingir o objetivo dele porque ele vai passar, né? Aqueles que descrevem o processo de aprendizagem e não o produto da aprendizagem.
Este enunciado dá importância à aquisição de conhecimentos, processo, em vez de evidenciar que a aprendizagem ocorreu. Verbos como desenvolver, aumentar, proporcionar dão a conotação de que o objetivo está centrado no processo e não no resultado da aprendizagem. Então, isso a gente tem que tomar cuidado também. E também aqueles que descrevem tópicos de assunto. É uma simples listagem dos assuntos a serem tratados, totalmente vago e sem expressão. E aqueles que descrevem dois comportamentos esperados do aluno. Identificar e analisar os fundamentos básicos do voleibol, exemplo. Então, geralmente, a gente... cada comportamento esperado, então, cada ação separadamente. Nunca colocar dois verbos. É o mesmo que assobiar e chupar cana, né? Aqui não tem um ditado que diz que nós, professores, acaba todo mundo fazendo isso. Assobia e chupar cana ao mesmo tempo faz uma coisa. É igual a dona de casa quando está na cozinha, que não gosta da cozinha, ao mesmo tempo que está cozinhando, está lavando a louça. É uma loucura, né? Mas a gente tem essa mania. 5.2. Dicas para a redação de objetivos de ensino. Bom, primeira coisa, munir-se, isso é muito importante, eu falei para vocês que eu dei uma listinha de verbos. Munir-se de uma relação de verbos adequados. Aquela relação que eu dei para vocês tem relações para objetivos gerais, específicos, para objetivos do domínio cognitivo, afetivo e psicomotor. Consultar os objetivos gerais para a redação dos objetivos específicos, ou consultar os objetivos gerais e a relação de assuntos antes e durante a redação dos objetivos específicos. Porque você faz o objetivo geral, mas é sempre bom também, quando a gente vai fazer o objetivo geral, você sabe o tema, animais, mas você tem que ver, de repente, dentro do conteúdo, o que está abordando para você poder destrinchar e ficar mais fácil. Para você ver, dentro daquele assunto, o que você pode descrever em comportamentos menores, né? Que seria os objetivos específicos. Considerar que uma sessão, uma matéria, dificilmente terá apenas um objetivo. É verdade. Isso aí, eu só vou botar um objetivo específico. Não é, gente. Você tem um objetivo geral, mas geralmente um assunto ele tem muito mais do que um objetivo específico. Tem que tomar cuidado com isso. Antes de iniciar a redação do objetivo, elabore mentalmente a seguinte frase. Ao término da aula, que é o plano de aula, né? Ou ao término do curso, isso pode ser o plano de ensino, o aluno deverá ser capaz de quê? Após, redige o objetivo que completa a frase elaborada mentalmente. Meu aluno vai ser capaz de quê? O que eu quero que ele aprenda nesse conteúdo, dessa aula, ou nesse conteúdo do semestre, de vários desdobramentos, né? Que a gente vai fazer em objetivos menores. Redigir o objetivo como resultado da aprendizagem, ou seja, em termos de atividades, ações ou tarefas a serem executadas pelos alunos e que possam ser observadas pelo professor ou instrutor. Quer dizer, você tem que sempre ver o que você vai cobrar desse aluno. Você só vai saber através das tarefas que forem executadas por ele, né? As tarefas, os trabalhos, os exercícios, os testes. Isso é importante. Buscar sempre fazê-lo com o quê? Com clareza e precisão. Evitar expressões vagas e ambíguas. Considerar o número de horas disponíveis para o assunto, para a matéria e para o curso. Então, você tem que ter uma previsão, né? Você tem que ver quantas aulas eu vou ter, quantas horas que eu tenho para trabalhar esse assunto. Dar conhecimento aos alunos desses objetivos de forma escrita, no quadro mural ou digitalizado, né? E quais são as sugestões? Eu já ia perguntar o que é aquele ditaliográfico, sei lá, não li direito. É digitalizado, eu acho que está escrito até errado. Vou olhar depois. Ah, tá.
Então, quais são as sugestões de verbos empregados na redação de objetivos? Nem vou lê-los, porque são muitos. Eu vou admitir aqui o Vinícius, que ele deve ter caído. Então, tem aí vários verbos que a gente pode utilizar na redação de objetivos, né? Distinguir, conduzir, compreender, citar, definir, descrever, listar. Tem verbos explicar, traduzir, formular, construir. Só vou ler alguns, porque tem uma lista enorme. Aí, outra lista. Não, Aí, tem que ler um por um. você quer que eu leia? Eu leio. Eu vou pedir para você ler. O que você acha? Você Não, lê? não. Sacanagem, pode passar. Não, é porque a gente já leu vários e a gente tem Não, essa lista. eu sei, Eu sei que você está tá mexendo. maluco? Vai ler um por Não, um. gente, não sei se vocês estão entendendo. A gente está falando do planejamento de ensino passo a passo. Começamos pelos objetivos, agora a gente vai falar como que são esses conteúdos, rapidinho. Depois a gente vai falar dos procedimentos, né? De como a metodologia, como que a gente vai utilizar isso. Então, segundo Libânio, né, do mesmo modo do que Cole et al. E outros autores, Isabala, entende que conteúdo de ensino são o quê? O conjunto de conhecimentos, habilidades, hábitos, modos valorativos e atitudes de atuação social organizados pedagogicamente e didaticamente, tendo em vista a assimilação ativa e aplicação pelos alunos na sua prática de vida. Segundo a sua dimensão, os conteúdos eles podem ser conceitual, né? Os conceitos se referem ao conjunto de fatos, objetos ou símbolos que têm características comuns e descaracterizou tudo aqui. Peraí. Que tem características comuns. É através deles que o aluno entra em contato com os fatos e princípios e são responsáveis e são responsáveis por toda a construção do conhecimento. É o que se deve saber, né? Então, o que você vai trabalhar, né? E quais são esses conteúdos conceituais? Então, esses conteúdos conceituais para detectar os tipos, exemplos, detectar os tipos de poluição que prejudicam o meio ambiente, é um exemplo, conteúdos conceituais. Identificar as causas que provocam a poluição, identificar o tempo de desgaste dos materiais poluentes, analisar as consequências. Esses são conteúdos conceituais, você tem que saber, né? São exemplos. Mas existe também procedimental. Então, inclui, entre outras coisas, as regras, as técnicas, os métodos, as destrezas ou habilidades, as estratégias, os procedimentos. O que se deve saber fazer. Então, conteúdos procedimentais. Desenvolver pesquisas sobre o tema e compartilhar as informações coletivamente. Observar as causas e interferir nos efeitos da poluição. Aprender formas de aproximar-se de informação para verificar a hipótese. Então, esses são chamados procedimentais, por quê? Porque você deve saber o que você vai fazer. E existe também o atitudinal, os conteúdos atitudinais, que englobam uma série de conteúdos que, por sua vez, podemos agrupar em valores, atitudes e normas que proporcionam ao aluno posicionar-se perante o que eles aprendem, né? Como se deve ser. Então, nós vamos ver. Exemplos, né, de conteúdos atitudinais. Conscientizar-se da importância de preservar o meio ambiente, utilizar diversas fontes de informações como forma de combate à poluição, sentir-se parte integrante e ser responsável pela qualidade do meio em que vive.
Então, esses já são o quê? Atitudinais. É aquela criança que chega a casa e quando vê, por exemplo, acontecendo uma queimada, ela se sente responsável, ela fala assim, não, olha lá, está prejudicando o meio ambiente, que vê alguém jogando a latinha de cerveja pela janela do carro, ou lixo no chão, ela já desenvolveu esse tipo de atitudes, né? Não, não faz isso, está sujando. Isso era bem comum. Quando meus filhos eram pequenos, a gente sempre viajava. Quando a gente passava de carro, eu sempre passava férias em Nova Friburgo. Aí as crianças iam no carro vendo as coisas erradas, né? E, de repente, alguém jogava assim, uma lata de cerveja, uma garrafinha de água vazia, né? Me lembrei disso agora. Aí ficavam revoltados, porque estavam naquela época da escola, né? Bom, aí a gente vai ver que no planejamento também tem a metodologia. O que é a metodologia? São estratégias utilizadas para organizar a aprendizagem. É importante selecionar as estratégias adequadas para o objetivo proposto. Aqui não tem o objetivo, mas tem o... Se você quer um objetivo para conhecimento do grupo, para desbloqueio, para manifestação de expectativas, que estratégias a gente poderia estar passando para esse grupo? Uma apresentação simples, apresentação cruzada de duplas, eu e outra pessoa, complementação de frases, desenhos em grupo, deslocamentos físicos para a sala ou fora da sala de aula. Isso são estratégias que eu posso utilizar. Uma tempestade cerebral, já ouviram falar em tempestade? A gente já falou nisso aqui, ou torbelinho de ideias. Criar conceitos a partir de palavras que vêm à nossa cabeça. A gente pode utilizar isso também. Se você quer melhorar, fazer um objetivo, está tendo problemas na sala de aula com os seus alunos, aí você pode fazer uma série de trabalhos, né? E são estratégias que a gente pode estar desenvolvendo. E se for para aquisição de conhecimento, objetivos que você quer atingir conhecimentos, que estratégia você pode utilizar? Você pode ter leitura de textos, artigos na sala de aula, leitura com roteiro de questões. Isso tudo, gente, são estratégias dentro da metodologia. Atividade de campo, fazer um dia, um passeio pelo bairro, né? Pesquisa, coleta de dados, vou sair com as crianças para colher tipos de folhas para trabalhar, né? Já que estou estudando, tipos de flores. Aulas expositivas com recursos audiovisuais, aulas expositivas dialogadas, visitas orientadas, passeios, né? Estudos de caso. Então, isso tudo é para aquisição de conhecimentos. E quando você quer desenvolver, fazer um objetivo com desenvolvimento de habilidades. Então, você pode fazer um desempenho de papéis, representação estática ou dinâmica, que os alunos possam representar papéis, né? Atividades em grupos, um painel integrado. O que já ouviram falar nessa técnica, painel integrado? Não? O que é um painel integrado? Você tem um grupo, você divide em subgrupos do mesmo tema. Aí você joga o tema para todo mundo e depois você vai trocando quem participou desse grupo vai para o outro, e vai saindo e eles vão trocando ideias. E no final a gente vai fazer um painel enorme com as ideias que foram trocadas por todos os elementos, né, de cada grupo. É muito interessante. Antigamente a gente fazia bastante isso. Isso é bom fazer na sala de aula. Durante uma aula você faz e no final você monta um mural. Pequenos grupos para formular questões, grupos de oposição, ou um vai defender uma proposta, o outro vai contradizer, né? Aquele grupo que vai de defesa e um de oposição. Você pode fazer também aulas práticas, uma dinâmica de grupo na sala de aula, tudo isso desenvolve habilidades. Aí você tem
o desenvolvimento de atitudes. Então, você tem debates em pequenos grupos com posições diferentes, estudo de caso, relatórios com opiniões fundamentadas, estágios também pode ser, e o confronto com a realidade. Estágios, que a gente sempre tem, atividade de campo, pesquisa de opinião, estudo de caso e estudo do meio. Até para você confrontar, quando a gente fala confronto com a realidade, o estágio é uma boa pedida, né, gente? Por quê? É no estágio que você aprende a trabalhar. Muitas vezes você aprende no seu estágio o que você não deve ser enquanto professor. Você, às vezes, tem vontade de interferir, mas no estágio você nunca pode interferir. A gente vai ver coisa certa e coisa errada. Então, o estágio é um confronto com a realidade, com aquilo que você aprende, que você deve seguir, e aí quando chega lá na prática, né, aí a gente vai ver o que é feito e o que não é feito. Isso é uma grande verdade. E tem também o desenvolvimento da capacidade de trabalho em grupo. Que é quando você quer desenvolver esse objetivo, que estratégia você pode utilizar? Pequenos grupos com uma só tarefa, pequenos grupos com tarefas diferentes, um painel integrado, diálogos sucessivos. Porque trabalhar em grupo é difícil, né? Você aceitar, de repente, a opinião do outro. Sempre tem aquele que não quer perder, né? Quer sempre que a sua ideia prevaleça, que não dá o braço a torcer, tem isso também. Iniciativa na busca de informações. Então, você pode fazer projetos de pesquisa, um estudo do meio, estudo de caso. E aí a gente tem também, como a última parte do nosso planejamento, a gente tem a avaliação, que a avaliação é entendida como um processo contínuo, sistemático e integral de acompanhamento e julgamento do nível no qual alunos e professores se encontram em relação ao alcance dos objetivos desejados na formação profissional em questão. Isso aqui saiu do lugar. Então, a gente tem que ver que a avaliação é parte integrante do ensino e da aprendizagem. O processo de avaliação se coloca como elemento integrador e motivador. A avaliação abrange o quê? O desempenho do aluno, do professor e a adequação ao programa. Avaliar a aprendizagem tem um sentido amplo e a avaliação ela é feita de formas diversas, com instrumentos variados. Ainda faltou um pedaço aqui. Quais são os princípios norteadores da avaliação? A aprendizagem é um processo interior ao aluno, ao qual temos acesso por meio de indicadores externos. Os indicadores são interpretados pelo professor. Só um minuto, gente. Os indicadores são interpretados pelo professor e nem sempre a interpretação ele corresponde fielmente ao que o aluno pensa. E o conhecimento é um conjunto de relações estabelecidas entre os componentes de um universo simbólico. O conhecimento construído significativamente é estável e estruturado. O conhecimento adquirido mecanicamente é instável e isolado. A avaliação da aprendizagem é um momento privilegiado de estudo e não um acerto de contas. Então, quando você vai estabelecer a avaliação, aqui quando a gente falou que os indicadores são interpretados pelo professor e nem sempre a interpretação corresponde fielmente ao que o aluno pensa. Lembra quando a gente estava falando de avaliação na semana passada, que eu falei que muitas vezes o professor tem um olho clínico, ele acha que, não, aquele aluno ali é bagunceiro, é isso e aquilo, mas não quer dizer nada. Muitas vezes pode ser um aluno hiperativo, mas pode ser um aluno que aprende. Ele é rápido, ele consegue aprender, fazer tudo e
E aquele, às vezes, que é mais calado, que não fala, às vezes, nada na sala de aula, fica o tempo inteiro ali, pode ser que quando você for dar uma avaliação, ele se saia muito bem. Ele está quieto, ele não participa, mas ele presta atenção à aula. Isso é muito comum. Tem alunos que, às vezes, não precisam nem estudar em casa, porque só de prestar atenção na aula, ele consegue entender o assunto, né? Isso eu tiro pelo meu irmão. Eu sempre estudei com meu irmão na mesma sala. Meu irmão teve paralisia infantil quando era criança e ele é uma doença que não estava que ainda existia na minha época, né? Não estava erradicada ainda não. Meu irmão teve paralisia e ele entrou atrasado na escola. Só que meu irmão era assim, tinha prova, ele não estudava. Eu me matava de estudar e ele não estudava nada. Não, já isso eu sei, ele só falava assim. E o que acontecia? Ele tirava nota boa, ele tirava nota maior do que eu. Ele era muito inteligente, ele só prestava atenção na aula. Ele sentava, prestava atenção e conseguia sair super bem. Isso existe, né? Então, a avaliação, nem sempre aquilo, os dados que são interpretados pelo professor, corresponde fielmente ao que o aluno pensa, né? E toda avaliação, avaliar, eu costumo dizer que é algo muito difícil, você avaliar. Porque quando você vai avaliar uma criança, você tem que avaliar o todo, né? O momento. Até para a gente mesmo, se a gente for observar, às vezes você vai fazer uma avaliação, uma prova, às vezes você não está bem. E a sua cabeça não está funcionando para você fazer naquele momento aquela avaliação. Então você tem que estar sempre buscando, né? Procurando conhecer o seu aluno, saber realmente o que ele está tendo, se ele está passando por algum momento, algum problema. Bom, e quais são as modalidades de avaliação? Então, a gente tem a avaliação da aprendizagem como um processo contínuo, sistematizado e integral de acompanhamento e julgamento do nível que os alunos e professores se encontram. Deve contemplar as seguintes modalidades. A gente já falou isso na aula passada. A avaliação diagnóstica, né, que é realizada normalmente no início de um processo de ensino-aprendizagem para verificar a ausência ou a presença de pré-requisitos, para saber quais os conhecimentos e habilidades que os alunos já possuem. E que são indispensáveis, né, logicamente, para aprender o conteúdo novo. Possibilita também ao detectarem dificuldades ou limites que o professor planeje suas ações de maneira a preparar os alunos para o estudo da matéria nova. É a sondagem de conhecimentos e de experiências já disponíveis, bem como de provimento dos pré-requisitos para a sequência da unidade didática. Então, ela pode ocorrer no início de um conteúdo novo, ou para você verificar se os alunos estão realmente aprendendo ou aprenderam determinado conteúdo, pode ser no início, no meio, né? Também pode ocorrer durante o processo de acompanhamento dos resultados, correção de falhas, esclarecimento de dúvidas, estímulo à consecução de resultados positivos, andamento da matéria, adequação de metodologias, comunicação. Quando ocorre no final do processo, tem função de realimentação, para você principalmente ver o que você precisa reformular no seu planejamento. Ela também pode ser formativa, feita ao longo do processo de ensino, pretende informar se os objetivos forem alcançados, fornecendo dados para o aperfeiçoamento do mesmo, possibilitando criar condições para que o aluno retome os aspectos ainda não aprendidos e localizando as dificuldades deste para auxiliá-lo a encontrar processos que lhe permitam crescer na aprendizagem. Busca o quê? A compreensão do funcionamento cognitivo por parte do aluno diante das atividades propostas,
Busca também verificar as relações entre professor e aluno, se estão ocorrendo de forma a favorecer a aprendizagem ou se necessita de quê? De adaptações e modificações. Ela acontece durante todo o processo de ensino. E a somativa, né, que é realizada no final do processo, que tem como função principal aquela, classificar os alunos conforme os resultados do aproveitamento, né, deles, tendo em vista o quê? Os níveis pré-estabelecidos e identificar o grau dos objetivos que foram alcançados. Refere-se às verificações de controle sistemático e contínuo para atribuir notas em função dos resultados apresentados. Então, essa ocorre geralmente ao final do processo. Que são, no caso, as provas, né, que são dadas, que você, através dos instrumentos, prova, testes. E deixa eu tirar aqui um pouco. E rapidamente, que a gente ainda tem tempo, eu vou passar o outro, só porque eu acho que eu vou passar rápido, porque ali, mais ou menos, ele está falando mais o que a gente viu e está comentando o passo a passo do plano de ensino, né? Então, no plano de ensino, a gente tem os objetivos gerais, específicos, conteúdos, a metodologia que você pode trabalhar, que vem em forma de estratégias, né, que você pode utilizar. E, por último, temos os recursos também e temos a avaliação. Então, ele veio falando passo a passo. Eu, inclusive, botei o material já na trilha, tá? Agora, nós vimos também... Aqui, não, deixa eu ver. Eu não sei se é esse aqui, deixa eu só dar uma olhada, gente. Não é, esse é o mesmo. Ele entrou várias vezes. Pois é, na hora que eu coloquei, ele ficou para trás. Não vai entrar. Eu acho que ele não entrou na minha tela. Não entrou sim, é esse aqui. Só vou passar rapidamente, porque esse aqui pode ser que alguém não tenha visto, mas já está, olha só, ele está no AVA. Esse aqui é o planejamento que a gente tem no livro do Libânio, que eu vou colocar o texto. Eu pensei que tivesse... Vocês retiram esse material? Abre alguém aí para falar comigo. Vocês retiram o material do AVA? Os textos, pelo menos? Eu retiro. Então, esses slides, Marinéia? Não estou falando dos slides, estou falando dos textos. Slides. Tem gente que tira o slide e faz ele numa folhinha separadinho, né? Não tô falando... você diz se imprime os textos que estão lá? Os textos. Eu não tenho impressora, Marinéia, eu só leio mesmo. Não, então... Não, mas aí... Não, mas você aí... pode fazer download e ler no computador. Pode. Agora, deixa eu... É isso que você está perguntando? É isso que eu faço. Não, nem isso. Não, isso aí já vai me ajudar. Tem algum texto falando de planejamento de ensino do Libânio? Porque eu não... Marinéia, o que eu tenho anotado no meu caderno, porque eu já tinha visto essa aula de planejamento. Tá. E eu tenho bastante coisa sobre o Libânio anotada no meu caderno. Agora, tanto que esse trabalho que era para mandar para você hoje, eu até coloquei bastante coisa do Libânio, porque no texto do trabalho também cita, né? Cita. Então, eu botei bastante coisa do Libânio por das coisas que eu tinha anotado no caderno. Agora, eu não sei se eu vi no slide ou se eu li algum texto. Eu tenho quase certeza que foi um texto. É isso que porque eu não tenho acesso.
Mas, independente disso, eu vou ver se amanhã eu coloco esse texto, porque esse texto do Libânio vai ser interessante para a gente fazer o modelo do Libânio do plano de ensino, porque você descreve o tipo de aula, ele tem um modelinho, explicando o que é o objetivo da disciplina. Ele vem falando, por exemplo, justificativa da disciplina, por que ensinar português? Não, mas então esse eu não tenho não, porque no meu caderno tá assim, o que ele acha que o plano de ensino deve levar em consideração, entendeu? O que o plano de ensino tem que ter. Por isso que eu estou perguntando, porque eu acho que eu acabei não colocando, porque foi a época que fechou tudo, lembra? Quando fechou tudo, nem xerox se tinha. Eu vou ver se eu tiro amanhã e vou escanear e botar para vocês. Até porque, para a gente fazer o plano de ensino em cima dele, com desenvolvimento metodológico, como que seria a aula de cada assunto daquele. Eu vou explicar para vocês, tá? Aí ele vem falando, né, o que é o planejamento escolar, né, tarefa docente, que inclui tanto a previsão das atividades em termos de organização e coordenação e face dos objetivos propostos, quanto a sua revisão e adequação no decorrer do processo de ensino. Eu vou repassar só para dar uma olhada. É um meio para programar as ações docentes, mas é também um momento de pesquisa e reflexão. Por quê? Porque o professor ele tem que ser sempre o quê? O pesquisador, né? Não basta ir com o mínimo para a sala de aula, tem que ir com o máximo. Aí são os planos, né? A gente tem essas modalidades de planejamento, que é o plano da escola, o plano de ensino, o plano de aula. Aí vem falando de novo o que é o planejamento, processo de racionalização, organização e coordenação da ação docente, articulando a atividade escolar e a problemática do contexto social. Nós podemos trabalhar o nosso planejamento sem estar articulado com o contexto social? Não podemos, né? Olha aí o coronavírus. Olha as situações que acontecem dentro do nosso contexto social e que a gente leva para a sala de aula para poder orientar os nossos alunos. Pode ser a questão do lixo, pode ser a questão da dengue, da chikungunya. Então, são todos assuntos que acabam na sala de aula. Então, quem faz parte dessa dinâmica, né? A escola, os professores são integrantes da dinâmica das relações sociais, porque tudo que acontece no meio escolar está atravessado por influências o quê? Econômicas, políticas, culturais, que caracterizam a sociedade de classe. Então, todo o nosso planejamento se volta nisso. Isso a gente já falou hoje, né? Qual a importância do planejamento? Que o planejamento, isso significa que os elementos do planejamento escolar, nós já falamos hoje, são os objetivos, conteúdos e os métodos, né, que são importantes, que estão recheados de implicações sociais. Depois nós vimos que o planejamento tem as seguintes funções: explicitar os princípios, diretrizes e procedimentos do trabalho docente, né? Expressar os vínculos entre o posicionamento filosófico, político, pedagógico, profissional e as ações efetivas que o professor irá realizar na sala de aula, através, né, dos objetivos, conteúdos e métodos. Assegurar a racionalização, organização e coordenação do trabalho docente. Prever objetivos, conteúdos e métodos a partir das exigências da realidade social. Assegurar a unidade e coerência do trabalho docente, né, num plano, com objetivos, conteúdos, os alunos e suas possibilidades, quais as técnicas e métodos que vamos utilizar e como os vamos avaliar. Atualizar os conteúdos do plano sempre que for preciso, né? Nem sempre, até me lembrei de uma amiga, ela disse assim, eu nem sempre gosto de dar a mesma aula. Aí ela vai trocando. Por isso que eu trouxe uma aula diferente. Mas como essa aqui muita gente não viu, se eu estou passando mais rápido. Pode ser que tenha lido pelo APA, né? Tá lá. Facilitar a preparação das aulas, né? O planejamento ajuda bastante nisso, selecionar o material em tempo hábil.
saber que tarefas professores e alunos devem executar, se dele deve replanejar, né, frente às novas situações que aparecem no decorrer das aulas. Aí você sente que sua turma não está alcançando o objetivo, então eu vou replanejar e fazer de uma forma diferente. Então, e nós falamos disso aqui também. Para que os planos sejam efetivamente instrumentos para a ação, eles devem ser como um guia de orientação e devem apresentar o quê? Falamos disso hoje também, lá no nosso outro PowerPoint. Ele é um guia de orientação, né? E deve apresentar ordem sequencial, objetividade, coerência e flexibilidade. Então, o planejamento ele é um guia para o professor em suas atividades pedagógicas, né, educativas. Isso aqui a gente já falou, que é objetividade, coerência, flexibilidade. E quais são os 3 níveis de plano? O plano da escola, o plano de ensino e o plano de aula, né? Então, o que é o plano da escola? Hoje a gente já falou que nós falamos de um plano a nível macro, né, que era o PNE. Depois nós falamos um plano a nível da escola, que é o PPP, né, que é um documento mais global, né, que são as ligações da escola com o sistema escolar mais amplo, né, com as ligações do projeto pedagógico da escola. O plano de ensino, que a gente também viu. Ô, Marinéia. Oi? Tomei um susto. Foi Fala. mal. Nesse PPP é onde se encaixariam os objetivos gerais? Também, da escola. E outra coisa, objetivos gerais da escola, porque no PPP você coloca tudo. Tudo que ocorre na escola, né? E o que aí vem a filosofia da escola, você vai botar os objetivos que você quer atingir, entre os planejamentos dos professores, tudo. Tudo. É a vida da Entendi. escola, é a organização da escola. Entendi. E ali você traça tudo que vai ocorrer na escola. Toda escola tem que ter o projeto político-pedagógico, né? Então, esse plano de ensino já é mais voltado para o trabalho docente, mas ele tem que estar acoplado ao projeto político da escola. Por quê? Porque tudo que vai ocorrer na escola naquele ano naquele ano letivo, vai estar no projeto político. Por exemplo, quais os projetos que vão ocorrer, porque não é o Gabriel, não é um projeto pronto que fica engavetado. Cada ano que você trabalha na escola, você vai recheando esse projeto político-pedagógico, você vai anexando tudo que foi feito. É assim que a gente fazia lá em Maricá. Entendi. Entendeu? Ele é contínuo. Cada ano você vai Não para, né? botando, Cada ano você vai recheando ele, vai colocando implementando. tudo que foi feito naquele ano. Entendi. Algumas coisas que faltaram que você Você presenciou na prática. vai anexando nele. Entendi. Porque E ali é tem contínuo. todo o trabalho de ano a ano, né? Foi feito na escola. É igual, por exemplo, no curso de pedagogia, no nosso curso, eu estou até para fazer, né? Mas esse ano foi tudo às avessas, né? Por causa da pandemia. Eu sempre faço um portfólio. O que é portfólio? Tem tudo que foi feito no curso de pedagogia desde que eu entrei, desde 2016. Eu tenho tudo 2016 1, 2016 2, 2017, 2019 1, 2019 2. Agora não fiz ainda, porque a gente tem, por exemplo, eu tenho as palestras que foram feitas online, isso tudo eu vou ter que botar em portfólio. Mas eu tenho assim as fotos de tela, entendeu? Eu guardei. Porque é como se fosse um semestre. O que aconteceu naquele semestre? As oficinas que foram feitas pelos professores, eu coloco tudo. Se teve uma visita técnica com foto, eu coloco. Aí eu tenho um monte de fotos, mas eu mando revelar as fotos e coloco.
Eu tenho até que fazer, está meio atrasado já. Bom, Aham. aí a gente Entendi. tem o plano de aula, né? Que é esse plano que a gente faz para uma aula, um conjunto de aulas. E a gente tem os principais objetivos do planejamento, que também a gente já viu, né? Os objetivos e tarefas da escola democrática, as exigências dos planos e programas oficiais, as condições prévias dos alunos para aprendizagem, as condições do processo de transmissão e assimilação ativa dos conhecimentos. O que é o plano? O plano de escola é um plano pedagógico e administrativo, né? É isso que a gente viu, que tem o posicionamento da educação escolar na sociedade, as bases, né, teórico metodológicas da organização didática e administrativa da escola, as características econômica, social, política e cultural do contexto que a escola está inserida. É o PPP, né? Porque, na realidade, você tem que fazer o diagnóstico da sua clientela, o diagnóstico do local que está a escola. Característica sociocultural dos alunos, as diretrizes gerais sobre o sistema de matéria, critérios de seleção de objetivos e conteúdos, quais as diretrizes metodológicas sistemáticas de avaliação. Tudo isso entra no PPP, como você vai avaliar, né? As diretrizes de organização e administração da escola. Aí no plano de ensino, é o que a gente viu. Só que aqui, esse plano de ensino é o que é feito pelo Libânio. Ele é formado de justificativa da disciplina. O que é a justificativa da disciplina? É onde você vai responder a seguinte pergunta, olha só. Qual a importância e o papel da matéria de ensino no desenvolvimento das capacidades cognitivas dos alunos? Por que os alunos têm que aprender português, por exemplo? Por que os nossos alunos têm que aprender ciências naturais? Né? Em outras palavras, para que serve essa matéria? E delimitação dos conteúdos. Aí, quando você vai delimitar os conteúdos, o que a gente faz? A gente tem uma unidade maior, mas que, por sua vez, ela pode também ser delimitada, ela tem um tema central, mas delimitada em itens, em temas interrelacionados, em temas menores, né? Então, cada unidade didática, ela contém sempre um tema do programa que é detalhado em tópicos. É isso? Você tem aves ou animais. Então, tem mamíferos, aves, répteis. Aí você vai ter o quê? Ele detalhado em tópicos. Aí você tem os objetivos gerais e específicos, né? Que nós conhecemos. O desenvolvimento metodológico. O que é esse desenvolvimento? Isso aí que a gente trabalhou no outro dia. O que é o desenvolvimento metodológico? É o que vai dar vida aos conteúdos, né? Que vai indicar o que o professor e os alunos farão no desenrolar, né, de uma aula ou um conjunto de aulas. Aí ele vem descrevendo como que você tem que fazer. Por isso que eu vou botar o texto, porque tem um exemplo mostrando como que é feito isso, que fica muito mais fácil para vocês aprenderem. Ele dá um exemplo desse desenvolvimento metodológico. E depois, ainda, você tem a introdução e preparação do conteúdo, né? Que são as atividades que visam o quê? A realização favorável dos alunos ao conteúdo. Então, como que você vai fazer a introdução? Você vai utilizar, de repente, uma conversa informal, uma demonstração, né? Vai trazer fotos, são essas coisas. E desenvolvimento ou estudo do conteúdo. Vai ser aquela fase, né, que você vai desenvolver o conteúdo. Vai ser uma exposição oral do professor, um estudo dirigido, um trabalho diferente, uma conversação. Aí você tem que botar. Se você vai fazer uma conversa informal, uma conversação. E o desenvolvimento ou estudo do conteúdo, né? Que já falei. E a aplicação é a consolidação.
Como que você vai consolidar esse conteúdo? Vai ser através de exercícios de fixação, exercícios práticos, você vai dar... eles vão fazer resumos, ou vão fazer depoimentos, vão fazer um quadro sinótico da matéria, vai ter tarefas para eles responderem, vai fazer um debate. Isso é aplicação. Aqui tem até um modelo, mas esse modelo eu preferia que fosse o outro que tem aqui. Ah, deixa eu ver se tem aqui. Não, só tem o modelo do plano de aula. Bom, e o plano de aula é o detalhamento de quê? Do plano de ensino. Porque você tem um plano de ensino, mas você vai detalhar cada aula desse plano de ensino. Você tem o plano de ensino, mas você, quando está na sala de aula com seus alunos, você vai fazer aula a aula, né? Você vai fazer o detalhamento dessa aula. Aí, aqui tem até um exemplo, né? Você tem a aula, o número de aula, pode ser uma aula, 3 aulas, né? O tema que você vai abordar, qual o conteúdo, descrever o conteúdo programático em tópicos, quais as estratégias que você vai utilizar para atender essa aula, vai ser exposição oral, você vai usar textos, você vai fazer uma visita monitorada, e qual o material ou equipamento, você vai utilizar um filme na televisão, um recurso, né? E qual a duração de tempo dessa aula? Isso é um plano de aula, né? Então, o plano de aula, geralmente, ele é formado pelas fases: preparação e apresentação de objetivos, conteúdos e tarefas, desenvolvimento da matéria nova, consolidação, né, que é a fixação, exercício, recapitulação, sistematização, aplicação e avaliação. Isso significa que não devemos planejar não uma aula, mas um conjunto de aulas, porque geralmente um assunto ele pode estar desdobrado em várias aulas, né? Então, Aí vem falando mais alguma coisa. Vem explicando como que se faz, né? Aí vem o desenvolvimento metodológico, será desdobrado nos seguintes itens que a gente já falou. Ele vem explicando tudo. Aí vem falando, isso é importante, que os momentos didáticos do desenvolvimento metodológico, eles não são rígidos. Cada momento terá duração de tempo de acordo com o conteúdo, com o nível de assimilação dos alunos. Então, se você está preparando uma aula, você tem que ver, por exemplo, quantos minutos você vai fazer conversa informal para introduzir aquele assunto. Às vezes você quer fazer uma caixa surpresa para os alunos, digamos que seja algo dos sentidos. Você faz uma caixa, que tem aquele buraco com uma meia para o aluno sentir o que está ali dentro. Então, isso pode ser a introdução hoje eu trouxe uma caixa surpresa para vocês. Vamos ver se vocês descobrem o que tem aqui. Aí você tem que ver quantos minutos você vai fazer isso. Quantos alunos você vai chamar, se todos vão participar. Aí pode ser 10 minutos. Quanto tempo leva uma conversação. Por isso que a gente tem, às vezes, colocar a questão da hora, né? Então, no desenvolvimento metodológico, muitas vezes a gente vai destacar aulas com finalidades específicas. Pode ser a aula de exposição oral da matéria, aula de discussão, trabalho em grupo, uma aula de estudo dirigido individual, uma aula de demonstração prática ou estudo do meio, aula de exercícios, aula de recapitulação, aula de verificação para aprendizagem, ou uma revisão, né? Que já está ali, recapitulação e revisão. Aqui também, deixa eu ver. Entretanto, o trabalho docente tem um peso significativo a proporcionar condições efetivas para o êxito escolar dos alunos. Ao fazer a avaliação das aulas, convém ainda levar questões como essa. Os objetivos e conteúdos foram adequados à turma, o tempo de duração da aula foi adequado, os métodos e técnicas foram variados e oportunos em suscitar a atividade mental e prática dos alunos,
Foram feitas verificações da aprendizagem no decorrer das aulas, informais ou formais? O relacionamento professor e aluno foi satisfatório? Houve uma organização segura das atividades, de modo a ter garantido um clima de trabalho favorável? Os alunos realmente consolidaram a aprendizagem da matéria num grau suficiente para introduzir outra matéria nova? Foram propiciadas tarefas de estudo ativo e independente dos alunos? Aí tem alguns modelos de plano de aula. Ó, esse aqui tem a matéria, professora, turma, data, tema, objetivos, conteúdos, os métodos, estratégias, materiais, recursos pedagógicos, duração e avaliação. Aqui tem outro. Esse aqui é o bem mais tradicional. Objetivos, conteúdo, método, estratégia, recursos didáticos e avaliação. Plano de aula, como fazer? Aqui tem um exemplo. Conteúdos, objetivo, desenvolvimento, isso já é diferente. Avaliação, recursos didáticos. Deve ser o desenvolvimento metodológico. E outro, objetivo geral, público-alvo, né? Conteúdos ministrados, procedimentos a serem adotados, recursos utilizados e avaliação. Público-alvo é a série, tá, gente? O ano de escolaridade. Outro, tema, duração, quantas horas, né? Materiais, recursos necessários, objetivos, conteúdo. Esse aqui, planejamento para educação infantil, né? De 0 a 1 ano e 6 meses. Então tem eu, o outro e nós. Corpo, gestos e movimentos. Tudo que você espera que a criança alcance. Então, planejamento. São registros, acompanhamento e memória do vivido. A criança brincante como protagonista, campo de experiências. A formação permanente do educador. Vínculos família e educador. Então, a documentação pedagógica, avaliação, fundamentação e comunicação de aprendizado. Recursos, rotinas, né? Bom, fechou. Isso aqui eu só repassei porque a gente viu esse aqui. Agora, gente, vamos falar um pouquinho do nosso plano de ensino. Eu vou colocar amanhã para vocês, porque eu quero que vocês façam com base, vamos fazer com base no Libânio, porque dentro do desenvolvimento metodológico, vocês vão trabalhar várias coisas, né? O exercício, o tipo de trabalho que vocês vão fazer, a avaliação, as estratégias, mas como vocês vão fazer isso? Vai ficar mais fácil, porque tem um modelo. Agora, vamos estipular, o plano de curso, a gente pode fazer para uma unidade, a gente pode fazer para um semestre, eu não vou pedir ninguém para fazer plano de curso anual, já pensou? Um plano de curso anual? Vocês querem fazer um plano de curso anual? Ninguém fala. Não. Se vocês souberem fazer pelo menos, vamos ver, um bimestre, assim, eu acho que já ajuda, né? Para a gente ver o que vocês iriam trabalhar no bimestre. É isso aqui que eu quero, que eu vou passar para vocês, porque ele tem, não vai dar para ver, mas ele tem um modelinho aqui que explica como que é para ser feito. E ele vem explicando o que é o desenvolvimento metodológico, a justificativa da disciplina, tudo direitinho. Aí, quais as partes do desenvolvimento metodológico, e aí fica mais fácil para vocês fazerem. Amanhã eu vou colocar para vocês, tá? E a gente faz assim, eu pedi para vocês, que eu iria anotar, eles escolhessem um ano de escolaridade. Lembram disso?
Escolheram nos grupos? Deixa eu ver meus grupos aqui, quem são. Estou com o grupo de vocês aqui. Na aula passada. Eu cheguei a anotar os grupos de vocês. Meu caderninho está tão escrito, nunca escrevi tanto na minha vida, hein? Vou te dizer, hein? É o segundo caderno que eu gasto. Olha só. Ficou Camila, Milena, Ingrid e Maria Eduarda Braga, tá certinho? Isso, tá certo. Vocês Tá escolheram qual Terceiro ano ano. e qual a disciplina que a gente ficou de ver hoje? Qual o quê? Qual a disciplina, a matéria? Ciências. Ah, ciências é bom. Aqui, Mariné, a matéria? Aham. É o ano e a matéria. Ah, então Até teve alguém que falou comigo assim, eu queria, acho que foi a Josi, eu queria português. Vai que tem outro que quer português. Eu vi isso. Acho que foi você, não foi, Josi? Josi já saiu? Já estão com 19, é sinal de que alguém caiu. Ah, não, tá todo mundo aí. Olha, não, saiu uma pessoa, porque eu sou a 20ª. Lorena, Vinícius, Débora e Larissa Alves. Cadê vocês? Isso. Estamos aqui. Vocês já escolheram o quê? Nada? De repetir a matéria? A gente matéria e o escolheu ano ciências de escolaridade. Então, nós tínhamos escolhido o 4º ano e escolhemos a matéria de ciências. Quarto, ciência, não tem problema, gente. Caroline, Amanda, Carol Silva. Será que Caroline já foi para o jogo? Ó, não tem ninguém. né? Hoje tem jogo. Ela tá lembrou. o tempo inteiro mexendo comigo. Larissa, tá aí? Eu. Larissa Alves. Você, Larissa Oliveira. Não tem ninguém aí, ó. Foi todo mundo jantar. Professora, eu tô aqui. Quem que tá aí? Caroline. A Caroline não foi para o jogo ainda. Vocês escolheram já o plano de ensino? Vão fazer de que ano de escolaridade? E qual é a disciplina? Do primeiro Professora, ao a quinto gente ano? ainda estava na dúvida, porque a gente não sabia que poderia repetir. Aí eu vou ver direitinho com elas e falar aqui para a senhora. Vamos ver se pega história, pega uma diferente. Vê e me avisa, tá? Pode mandar pelo WhatsApp. Tá, antes dela terminar, eu aviso a senhora. Tá. Luana, Maria Eduarda Mota, Josiane e Letícia. Escolheram? Cadê Luana? Luana estava na aula. Luana? Maria Eduarda. Professora. Cadê? Quem está falando? Professora, a gente escolheu português. Professora. Quem? Josiane A tá gente escolheu respondendo português. aí. A Josi é português. Acho que ela tá me ouvindo. Tô ouvindo, amor. Tô ouvindo. Português, se eu não Mas me o ano- engano, é o 4º ano. Quarto ano? Tá. Acredito que sim. Que Então, é a vou antiga botar. 3ª série, né? Tá certo. Manu, Ana Clara e Gabriel. Estão aí? Ana Clara. Então, Alô, Mariné, menina aqui, eu tava te chamando. Não quis nem aparecer, né? Já estava dormindo? Quase. Eu? Eu não. Tô fazendo sushi, gosta? Ai, adoro. Eu tô prestando atenção na aula e ajudando meu irmão aqui. Ai, que beleza. Maravilha, hein? Que Então, delícia. quando vier para Miguel Pereira, pode pedir com a gente. Ah, Vamos vocês dar um round. entregam? Adoro. Adoro. Aprendi a comer isso aí, meu filho que gosta.
Vocês pensaram, o Manu, Ana Clara, quer dizer, Ana Clara, vocês vão fazer o planejamento de ensino. Já pensaram de que série, de que ano de escolaridade? E que Na disciplina? verdade, Não nós não pensaram. conversamos. Faz assim, Ana, conversa, depois manda no WhatsApp para mim. Tá bom, eu vou te mandar no WhatsApp, porque por mim eu faria português, mas eu e o João a gente tem uma ideia muito parecida, mas com o Manu a gente não chegou a conversar. Tá, Aí eu vou tirar a dúvida com ela e te mando no WhatsApp, pode ser? pode. Larissa, Luciana, Larissa, ficou você, Gabriel Lotus e Antonielli. Cadê você? Oi. Deixa eu ver, minha linda. Mas aí você quer conversar com eles também, para ver? Vê se Não, alguém... assim, acredito que os dois, com a Antonella eu já conversei, e o Gabriel, acredito que o que eu falar ele vai concordar. Mas eu estava com muita dúvida, professora, relacionado com essa montagem desse plano de ensino. Eu até perguntei para as pessoas, porque eu não participei da aula. Aí eu Mas falei, escuta só, amanhã eu vou estar mandando esse material, vai estar lá, aí vai estar um modelo, aí vai ficar mais fácil. Não, tá? assim, o modelo, agora que a senhora falou, eu entendi. Aí a senhora disse que é pro eu nem marquei a data de entrega, né? nada ainda. Oi? Isso que eu ia perguntar também, tem assim, data se ainda. as atividades têm que ser para o bimestre inteiro, no caso. Aí teríamos que fazer várias atividades, entendi. Porque assim, eu já vi o ano, mas assim, conforme Libânia, eu nunca tinha visto. Não, eu vou, de repente, de vez de ser para o bimestre, porque o plano, geralmente, a gente pode fazer um bimestre, que fosse o semestre, seria enorme, um bimestre é mais rápido. Mas aí, você pensou em quê? Não, assim, primeiro, era plano, eu pensei que eu liguei assim a currículo, no caso. Né, os conteúdos e os objetivos, não relacionei assim com a atividade. Aí depois eu falei com a Luana, ela me explicou um pouquinho melhor. Você vai pegar uma disciplina do primeiro ao quinto ano. Pode ser ciência, história. Nós estamos fazendo como se fosse para uma escola de ensino fundamental. Aí você vai escolher matemática, ciências, história, geografia, alguma coisa nesse sentido, e escolher o ano de escolaridade para poder fazer. Aí vai dividir o tema, as subunidades e ver como que você vai trabalhar. Entendeu? Quando você vê o modelinho que tem, fica fácil, tá? Ele vem explicando direitinho o passo a passo, botando distribuidinho, a distribuição, o desdobramento, como que é feito esse procedimento metodológico, tudo direitinho. Não, assim, eu entendi. A senhora falou assim da justificativa, porque vem assim, justificativa da disciplina. Então você vai falar, por que ensina língua portuguesa? O português, que é para criança é português. Por que ensina matemática? Por que ensina não sei o quê? É só explicar a disciplina. Mas assim, a minha dúvida mesmo era relacionado às atividades, porque se a gente teria que fragmentar, assim, por exemplo, os dias, no caso. Por exemplo, atividade para a primeira semana, um tanto de atividade. Não, nesse momento não. Por que nesse momento não? Porque isso já seria um plano de aula. Então esse aí é o grosso. Depois a gente vai fazer plano de aula também, entendeu? Mas é o grosso. Então, planejamento para uma aula, certo? Não, esse planejamento que eu estou pedindo de ensino é para um bimestre. Entendeu? Vocês vão separar, por exemplo, você tem um livro, vamos pensar assim, um livro didático. O que você daria num bimestre? Quais os conteúdos? E vai trabalhar só num bimestre. Sim, as matérias planejadas, certo? Isso. As matérias seriam dadas naquele bimestre. Oi? Pode colocar português aí mesmo no meu grupo. Eu acabei de falar com a Manu no WhatsApp. E a Antonielli também entrou. Ela caiu, ela teve que sair. Quem? A Manu. A Manu. Você é português. Tá.
E que ano de escolaridade? Já tem português no quarto. Vamos colocar no quinto. Quinto ano, tá. Valeu, tá ótimo. Tô mais acostumadinha. Uhum. Obrigada, tá? Nada, amor. Obrigada a você. Larissa, Professora, você não vai fazer chamada, não? minha filha, eu faço chamada assim que vocês entram. Tá tudo pronto já. Ah, tá. É que eu entrei mais tarde. Eu já botei seu nome, Flor. Ah, tá. Então tá. Obrigada. Eu só não botei o nome da Antonielle, mas vou botar agora. Ela bom, tarda, mas obrigada. ela não falha, né, Antonielle? Boa noite, professora. Boa noite, galera. querida. Boa noite, boa noite. E, Larissa, então você vê o que você tinha pensado em quê, Larissa? A gente estava conversando. Então, eu tinha pensado em português para o segundo ano, né? Que é o que eu estou acostumada, familiarizada, que eu faço todo ano. Então, vamos fazer português do segundo ano. A Antonielle está no seu grupo e o Gabriel Lopes. Tá ok. Tá? Então, gente, olha, fica combinado que nós vamos, que amanhã eu vou colocar, porque aí, se vocês tiverem dúvida, o texto explica direitinho como é que é, e tem um modelinho para que vocês possam fazer, tá? É Tá bom. isso. Então, só ficou de me dar a resposta a Caroline Reis. O restante todo mundo fechou. Deixa eu ver. Então, amanhã eu coloco esse PowerPoint, né, novo, porque esse primeiro é novo. E o texto desse PowerPoint já está no AVA. E coloco esse texto. Vou ver se eu tiro a xerox amanhã, porque eu não tinha a xerox dele, porque estava tudo fechado. Mas agora dá para tirar. Tá bom? Alguém... eu acho que eu vou ficar com a Letícia por último aí, porque a Letícia queria falar comigo. Letícia, tá aí? Letícia? Tá. Então, gente, olha, obrigada. Carol, um bom jogo aí, né? Né, Carolina? E boa noite. Obrigada aí da aula, tá bom? Presença boa. Boa noite. Boa noite, professora. Letícia, fica na sala. Tá Tchau, bom, Letícia? tchau. Tchau, querida. Boa noite. Oi. Quem tá falando? Ô, Marinelli. Fala. Quem tá falando? Aqui, a Carol pediu. Carol. Fala. A Caroline Reis falou que a gente vai ficar com geografia, quarto período, quarto Tá bom. quarto ano. Tá, vou colocar. Geografia, quarto ano? Tá Isso. ótimo. Foi bom porque foi diferente. Geografia, quarto ano. Boa noite, Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Maria Eduarda. Vou ficar só com Letícia. Boa noite, Gabriel Dutra. Boa noite, Mariné. Boa noite, boa noite. Boa noite, querido. Vamos lá, Letícia. Abre a portinha aí para a gente conversar. Letícia?